Uhum. Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, né? Boa tarde, Pedro, né? Boa tarde, Felipe. Boa tarde, pessoal, né? Esperar o pessoal entrar e a gente já começa, tá, pessoal? A ligação dela não consegui fazer. Assim. Ah, sim. Beleza. Obrigado, Felipe. Tá? Aí depois você disponibiliza, né? No grupo lá e o pessoal, né? Assiste a você, tá? Beleza, obrigado. Tá? Esperar mais um pouquinho, dar o tempo, né? De uma e meia, aí a gente já começa, tá? Mas a princípio hoje a aula é bem tranquila, né? A gente vai terminar o capítulo 2. Só ficou faltando uns 3 tópicos, né? Aí a gente termina o capítulo 2 hoje. Amanhã a gente já começa o capítulo 3, né? Porque a primeira prova vai até o capítulo 3, mas como eu já havia combinado com vocês, né? Então eu vou ter que remanejar essa data daí, mas aí eu estava pensando em passar uns exercícios, né? Vocês fazem e mandam para mim, né? Como fosse uma avaliação. Porque prova é meio complicado, né? Aí faz exercício, vocês mandam para mim, eu corrijo, né? Para soltar como fosse como tinha que ter uma avaliação, né? Então aí a gente vê isso, tá? Tá. Terminando de ajeitar as coisas aqui, né? Ver o material aqui, rapidinho.
Ok. Mais uns minutinhos e aí a gente já começa, tá bom? Tá. Até agora, alguma dúvida, pessoal, das nossas aulas? A gente já viu o capítulo 1, estamos terminando o capítulo 2. Tem alguma dúvida, algum questionamento do que a gente já viu até agora? Né? Se tem alguma dúvida, algum questionamento, assim? Tudo certo, né? Qualquer coisa, qualquer dúvida, se tiverem, tá, pessoal? Pode estar perguntando, pode mandar pelo grupo também, né? Que aí a gente vai tirando as dúvidas, tá? O importante é não levar dúvida, né? Isso que é interessante, tá bom? Mais um minutinho aí e a gente já começa, tá? E perguntar aí como que estão as outras disciplinas, vocês estão conseguindo acompanhar tudo certinho, os professores estão passando material, estão gravando aula, estão fazendo aula online, desse mesmo modo também, ou cada um tá dando de um jeito, né? Tá, tipo, ministrando a disciplina de um jeito, assim. Ah, tá tudo certo. Algumas são assíncronas, né? É porque agora, né, estamos tentando se adaptar, né? Tentando levar do jeito que, né, melhor possível, né? Pelo que eu vi com algumas turmas, né, alguns professores estão dando aula online assim também, tem outros que estão gravando aulas, né, tem uns que estão passando material e depois eles fazem também, né? A maioria está fazendo por atividade também. É o que vai acontecer, né, Felipe? Meio complicado, né? A gente aplicar uma prova, até porque como que vai fazer essa avaliação, né? Meio complicado, né? Então, geralmente a gente passa algumas atividades, vocês fazem e mandam por e-mail, né? Ou tira uma foto mesmo, pode mandar para mim pelo WhatsApp, né? Que vocês têm o número do WhatsApp, porque aí depois fica como uma forma de avaliação, porque a gente tem que fazer a avaliação, né? Porque um critério da universidade é você fazer a avaliação. Não tem como você fazer uma disciplina sem ter uma avaliação. Com esse tempo de pandemia, então, tipo, as atividades ou passam um trabalho, né, e os alunos fazem e entregam. Diferente na aula presencial, né, porque ali você está ali no dia a dia, né, então ali você passa o exercício na hora, você fala para o aluno fazer na hora, aí, tipo, marca a prova, por exemplo, daqui a 2 semanas, então daqui a 2 semanas você já tem aquele compromisso, já tem aquela prova, aquele conteúdo que já foi ministrado, né, então tem que ter uma avaliação, né. E nesse tempo agora, online, fazer avaliação, fazer prova é meio complicado, né? Até por conta disso daí, tá? Então, mais um minuto aí para dar 1h30 e a gente já começa, tá bom? Esperar mais um tempo aí, uns minutinhos, o pessoal entrar, né? E a gente já começa, que já vai dar 1h30, certinho? Outra coisa, né? Eu dei uma olhadinha no nosso calendário, tá, pessoal? Não se preocupe com aquelas datas, não, tá? Que depois eu vou dar uma rearranjada, tá? Como a gente não vai fazer prova, então, mas aí aquela data eu vou manter, porque eu vou passar umas atividades naquele dia, então vocês fazem e me entregam depois, tá? É como fosse tipo assim, por exemplo, daqui a 2 semanas o professor vai passar uma atividade, é como fosse a prova, né? Aí eu passo os exercícios, vocês pegam, resolvem e mandam para mim naquela data, tá bom? Então aí, beleza, bateu 1h30, né? Então vamos começar, né? Pra gente não ficar muito demorando, tá? Boa tarde a todos, tá? Estamos aqui novamente, né? Vamos terminar o capítulo 2 hoje. Ficou faltando uns 3 tópicos, tá? Do material que eu passei para vocês. A gente termina o capítulo 2 hoje, discute. Tem alguns exercícios no material que eu meio que escaneei, né? Que eu coloquei para vocês. Vocês podem ir acompanhando aí por casa, né? Eu vou mostrando pelo mouse, né? Como que é feito passo a passo, para vocês entenderem como que é feito os exercícios, tá? Então, vamos começar aqui a compartilhar, né? Para a gente já começar aqui, tá?
Vamos compartilhar, né? Certo. Então, vamos ver aqui. Certo? Então, vamos lá, né, pessoal? Então, nós já vimos no capítulo 2 do livro de vocês, tá? Todos estão acompanhando aí? Então, beleza. Então, vamos lá, tá? Então, no capítulo 2, pessoal, a gente já começou a falar da primeira lei. Vimos conceitos importantes com relação a isso. Conceito de sistema, né? Que é a parte do universo que está se estudando. O conceito também de vizinhança e também o conceito de fronteira, que separa o sistema da vizinhança. Falamos do princípio da conservação da energia, né? Onde a gente chegava na equação da primeira lei da termodinâmica na forma normal e na forma aqui de diferencial. Simplesmente aplicou o conceito aqui de derivada nos termos da equação matemática. E algumas equações, de estado termodinâmico em funções de estado, né? A gente falou desses daqui. E demos também o conceito de equilíbrio, tanto de equilíbrio térmico quanto de equilíbrio mecânico. Também outro tema abordado foi o conceito de fase, né? A gente viu o diagrama, né? E eu ensinei para vocês como que é feito o cálculo da regra das fases, utilizando essa fórmula simples aqui, F igual a 2 menos π mais N, onde o F nada mais é do que os graus de liberdade, ou seja, o sistema pode comover tanto na horizontal quanto na vertical, ou seja, os graus de liberdade que o sistema tem. O π é a quantidade de fases presente e N é o número de espécies químicas ali. Fizemos os exercícios, né? A, B, C, onde a gente avaliou os graus de liberdade daquele sistema, daquela mistura, né? E a gente conseguiu fazer, tá? Então, na aula passada, a gente parou aqui, nesse ponto aqui. Então, da aula de hoje, a gente vai ver processo reversível, né? Tem dois exercícios aqui que eu coloquei meio errado, eu coloquei fora de ordem, então era para ser aqui e depois o 2.9, tá? Então, eu só troquei de posição aqui, tá? Eu só troquei de posição aqui, tá? Mas não é tanta diferença assim, tá? Aí a gente vê processos a volume e a pressão constante, certo? E depois disso, a gente vê o conceito de capacidade calorífica que vocês já viram em física, tá? Notem, pessoal, que eu dei uma escaneada no material do livro, então a resolução não está muito boa assim, tá? Mas vocês têm ele em PDF, tá? Vocês podem estar acompanhando aí, tá bom? Beleza. Então, nós paramos nesse exemplo aqui, a letra C do exercício de regra das fases, tá? Próximo tópico que a gente vai abordar é o conceito de processo reversível. Mas, afinal, o que é um processo irreversível, né? Como que se dá um processo reversível? Quais são as características que justificam um processo ser reversível ou não? Certo? Então, vamos lá, pessoal. Então, o desenvolvimento da termodinâmica ela é facilitada pela introdução de um tipo especial de processo em sistemas fechados, caracterizado como sendo o quê? Reversível. Notem, pessoal, que o conceito de processo reversível, ele adotou o sistema como sendo o quê? Um sistema fechado, certo? Mas por que ele adotou um sistema fechado? Nesse caso, ele também poderia adotar um sistema aberto? O que vocês acham? Ele poderia adotar um sistema aberto? Para dar o conceito de processo reversível? O que vocês acham? Acredito que não, né? Nem a Stephanie falou que, a Carol também falou, acho que não. Por que não? Vamos analisar então, pessoal, isso daqui. O processo reversível consiste basicamente no quê? Você sair de um determinado ponto, numas condições, por exemplo, de temperatura, pressão e volume, certo? Você ir até o outro ponto, onde, consequentemente, vai ter uma condição de pressão, pode ser diferente ou igual, temperatura e volume. E nessa capacidade que o sistema tem de ida, ele também tem que ter aqui a capacidade o quê? De volta. Tem que ser sistema fechado, por quê? Porque se for um sistema aberto,
a vizinhança vai influenciar sobre o sistema. Então, consequentemente, pode acontecer casos que na volta, essa condição da volta, essas condições iniciais que ele tinha no começo, não sejam as mesmas. Por exemplo, pode ter uma variação de pressão, pode ter uma variação de volume, pode ter uma variação de temperatura, então, consequentemente, essas condições que ele saiu e ele voltou não são as mesmas. Então, nesse caso, não seria considerado como sendo o quê? Um processo reversível. Então, necessariamente, pessoal, para adotar o conceito de processo reversível, ele adotou que o sistema seja o quê? Fechado, certo? Beleza. Um processo é reversível, pessoal, quando o seu sentido pode ser revertido em qualquer ponto, por uma variação infinitesimal nas suas condições. Ou seja, um simples fato, uma simples variação, pode ser justificado pelo processo ser reversível, tá? Mas, afinal, quais são as características termodinâmicas que justificam o processo de ser reversível? Primeiramente, não tem atrito. O atrito nada mais é, pessoal, do que uma forma de você dissipar energia, não é? Se o sistema ele tem um atrito, uma parte dessa energia vai ser o quê? Dissipada. E essa diferença da energia vai influenciar no seu processo reversível, vai influenciar no caminho de volta. Então, pode ser que as condições não sejam as mesmas. Então, o processo reversível necessariamente não tem que ter atrito. Outra condição, ele nunca está afastado mais do que infinitesimal do equilíbrio. Por quê? Porque se ele estiver muito afastado, a tendência que ele volte para o equilíbrio é o quê? Muito grande. Então, as condições não são as mesmas. Então, ele tem que estar próximo ali daquela condição de equilíbrio do meu sistema, certo? Outro, atravessa uma sucessão de estados de equilíbrio. Pensem comigo, ele está no ponto aqui e ele vai nesse ponto. Para ele chegar nesse ponto aqui, ele passa por vários estados de equilíbrio, ou seja, nesse intervalo aqui, ele tem uma determinada pressão, uma determinada temperatura, um determinado volume. Aqui é um estado de equilíbrio. Aqui, ele pode ter outra variação de pressão, outra variação de volume, outra variação de temperatura. Mas mesmo assim, é um estado aqui de equilíbrio. Então, existe o quê? Infinitos estados de equilíbrio entre esses dois pontos, certo? Ele é causado por forças não equilibradas e é diferença infinitesimal em magnitude. Realmente, pessoal, se for umas forças muito grandes, a tendência é que ele fuja do equilíbrio, né? Então, são forças que não estão, tipo assim, muito equilibradas, né? Muito equilibradas. Então, por isso que fala assim, causado por forças não equilibradas. Pode ser revertido em qualquer ponto, por exemplo, uma variação infinitesimal nas condições externas, foi o que a gente falou bem no começo. E quando revertido, pessoal, percorre o sentido inverso na mesma trajetória, restaurando seu estado inicial do sistema, pessoal, e também da vizinhança. Um erro que a gente comete muitas vezes no processo reversível é que justamente a gente só pensa no sistema, mas na realidade não é isso. Ele restaura as condições iniciais do sistema, mas também o que, pessoal? Da vizinhança, não é? Mesmo sendo um sistema fechado ali, pessoal, se tiver a vizinhança, ela também tem que ter as mesmas condições. Senão, não é um processo reversível. Certo? Tranquilo? Temos dois exercícios, o 2.6 e o 2.7 do livro de vocês, tá? Que eu peguei, desculpem, eu escaneei errado, né? Coloquei, era para ter colocado ali antes do 2.9, certo? Vamos discutir um pouquinho o exercício. Está um pouquinho desfocado, né, pessoal? Vamos ver se aumenta aqui o zoom. Porque eu escaneei do livro, né? Tava... Ai, melhorou, né? Dá para ver aí, tranquilo, certo? Então, vamos lá. Vamos ver aqui o... Deixa eu pegar aqui o exercício. Tá, vamos lá, o 2.6. Então, o 2.6 é o seguinte, pessoal. Eu tenho um dispositivo, certo? Ele é constituído por um cilindro, certo? Um cilindro, e no seu interior tem um êmbolo. E esse sistema, pessoal, do cilindro êmbolo, ele é colocado o quê? Em um banho termostático. Então, só pelo fato de ter um banho termostático, qual que é a característica termodinâmica ali presente, pessoal? Que ele está o quê? Em
Temperatura o quê, pessoal? Temperatura o quê? Constante, certo? Então, o êmbolo, pessoal, ele desliza no cilindro com atrito desprezível. Opa, então ali não tem influência do atrito sobre o sistema. E uma força externa mantém uma posição contra uma pressão inicial do gás de 14 bar. Ou seja, então, no interior desse cilindro tem o êmbolo, mas também tem o gás. E esse gás, ele exerce uma pressão sobre o êmbolo, fazendo com que o êmbolo se locomova. Só que, à medida que o gás exerce uma pressão sobre o êmbolo, também tem uma força que exerce uma pressão sobre o gás, né? Tipo, o princípio o quê? De ação e reação. E essa força, pessoal, tem uma pressão do quê? De 14 bar, certo? Aí tem que o volume que o gás ocupa no interior do êmbolo é de 0,03 metros cúbicos, certo? A força externa sobre o êmbolo, ela é gradualmente reduzida. Se ela é gradualmente reduzida, a tendência é que o meu sistema ali, que o gás tenha ali dentro do êmbolo, o quê? Expanda, certo? Mas ele expande o quê, pessoal? Isotermicamente. Por que ele expande isotermicamente? Porque o sistema ele está mergulhado em um banho. O banho mantém o quê? A temperatura constante. Então nós temos aqui uma expansão isotérmica. Até que o quê? Que o seu volume dobre, certo? Se o volume do gás estiver relacionado com a sua pressão de tal forma que essa relação pressão vezes volume seja constante, não é? Seja constante, qual que é o trabalho realizado pelo gás ao deslocar a força externa? Por que falou que pressão vezes volume é igual a uma constante? Primeiro, como que eu sei que essa pressão vezes volume é igual a uma constante? Aqui, ó, no exercício, P vezes V é igual a uma constante. Qual que é a forma do gás? PV é igual ao que? nRT. N só tem o gás. Então, o número de mols ali que tem é constante. Então, o número de mols é constante. O R, constante dos gases, também é uma constante. E a temperatura? A temperatura também é o quê? Constante, porque está o quê? Num banho o quê? Termostático. Então, essa relação de PV aqui é igual a uma constante, vezes uma constante, vezes uma constante, que é igual ao K, que é uma constante. Certo? Beleza? Outra pergunta que ele faz que quantidade de trabalho seria realizado se a força externa fosse subitamente reduzida à metade do seu valor inicial, em vez de ser o quê? Gradualmente reduzida. Uma coisa é o gás estar ali expandir de uma forma o quê? Lenta. Né? Ele vai expandindo, 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 expandindo. Outra coisa é você pegar e abruptamente, né? Puxar assim. Então, a expansão vai ser o quê? Mais o quê? Violenta, certo? Nesse caso, pessoal, a tendência é que o quê? Né? Que o trabalho seja maior ou ele seja o quê? Menor. Essa é uma pergunta que a gente vai responder depois, tá? Até aí, tudo bem? Entender o exercício? Então, vamos discutir o exercício? Então, vamos lá. Para a resolução. Primeiro dado que a gente tem, pessoal, que PV é igual ao que? Uma constante, certo? Ótimo. O que ele quer que a gente determina, pessoal? O trabalho. Qual que é a forma do trabalho? Trabalho é igual ao que? Pressão vezes variação o quê? De volume. Se tem variação de volume, eu tenho um volume inicial e também eu tenho o quê? Um volume o quê? Final, certo? O que eu sei? Que o volume inicial desse gás é de 0,03 o quê? Metros cúbicos, certo? E eu sei também, pessoal, o seu volume final? Claro que eu sei. Não sei porque, como que eu sei? Que ele vai se expandir de tal modo que o seu volume o quê? Dobre. Se o volume inicial é de 0,03 metro cúbico, se ele dobra, consequentemente o volume final é o quê? De 0,06. Então, esse aqui eu tenho, consequentemente eu tenho o quê? A variação de volume. Só que notem, pessoal, que eu não tenho a pressão. Em algum
Não tem a pressão. Por que que eu não tenho a pressão aqui, pessoal? Porque o trabalho aqui, ó, a pressão tem que ser o quê? Constante. O que vai variar aqui é o volume, certo? Mas, por exemplo, nessa forma aqui, PDV, a pressão tem que ser constante. Aqui eu sei que a pressão inicial é 14, certo? Mas, consequentemente, a pressão final tende a diminuir, não é? Mas para que haja trabalho PDV, a pressão aqui tem que ser constante. Mas aí, como que eu faço isso? Opa, P vezes V igual a K. Eu posso substituir a pressão aqui por volume, porque aqui já tem volume aqui. Então, P vezes V igual a K. Então, P igual a K. E esse termo aqui está multiplicando, passa o quê? Dividindo. Então, ficou K sobre V, certo? Então, aqui vai ficar trabalho de V1 a V2, K dividido por V, dV, certo? Só que notem, pessoal, que esse aqui é um trabalho o quê? Negativo. Relembrando a aula passada, pessoal, tudo que entra no meu sistema é o quê? Positivo. Tudo que sai é o quê? Negativo. O gás está realizando trabalho. Se ele está realizando trabalho, ele está o quê? Saindo do meu sistema. Então, tudo que sai é negativo, então, menos trabalho, menos PDV, certo? Aí aqui, pessoal, tem uma integral de 1 sobre V dV. 1 sobre V dV é o quê? O Ln. Se Ln de V1 até V2, então é Ln o quê? De V2 dividido por V1, certo? Aí você pode perguntar para mim, professor, mas pressão vezes volume é igual a uma constante, não é? Eu sei o valor dessa constante? Aqui não sei, mas eu sei que a constante ela tem que ser igual tanto no começo quanto que no final. Então eu tenho que ter uma condição inicial de pressão vezes volume e também tenho que ter uma condição final de pressão vezes volume. Como ela é constante, ela tem que ser o mesmo valor tanto no começo quanto no final. Aí, por exemplo, vamos pegar o caso aqui. Vamos pegar no caso da condição inicial. Qual que é o valor da pressão inicial? 14 bar, certo? Bar. Só que aqui a gente está trabalhando com metros cúbicos. Para a gente obter em joules, qual que é a unidade de pressão para obter em joules? Pascal. Porque Pascal vezes metro cúbico tem que dar o quê? Em joules. De bar para joules, o que a gente faz, pessoal? Multiplica por 10 a quinta. Se é 14 bar, 14 vezes 10 a quinta, o quê? Pascal. Multiplicado pelo volume inicial de 0,03, que dá um K de 42 metros. 42 mil joules. Aí, professor, você fez na condição inicial. Também eu quero fazer na condição final. Vamos fazer na condição final, então, pessoal. Vamos lá? Vamos fazer na condição final? Vamos lá. O que acontece, pessoal, qual que é o volume final aqui? Qual que é o volume final? O volume final é 2 vezes. Então, aqui, em vez de ser 0,03, eu multiplico por quê? 0,06, não é? Como pressão e volume ele tem grandezas inversamente proporcionais, então, se o volume dobra, a pressão tem que cair o quê? Pela metade. Então, a condição final é 7, metade desse valor aqui, 7 vezes 10 a quinta, multiplicado por 0,06. Também tem que dar os 42 mil joules, certo? Então, agora, pessoal, substituindo na forma, esse daqui eu tenho, o volume final eu tenho, o volume inicial eu tenho, fazendo o cálculo aqui, obtenho que o trabalho realizado pelo gás é de 29 mil, menos 29.112 joules. O menos significa o quê? Que o sistema realizou o trabalho, certo? Até aí, alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Sim ou não? Tranquilo, né? Bem tranquilo, certo? Não, né, Felipe? Tranquilo, né? Ótimo. Resolvemos um exercício aqui. Ah lá, como já havia falado, né? Se o volume dobra, a pressão, consequentemente, vai cair pela metade, que é se a pressão inicial é 14, a pressão final vai ter que ser o quê? 7.
Beleza, resolvemos essa letra aqui, o trabalho realizado pelo gás ao deslocar a força externa. Agora, o trabalho realizado, se essa força externa fosse o quê? Subitamente reduzida, ou seja, já está ali disponível, você chega e puxa de uma forma assim, tão abrupta, né, que acontece a expansão do gás. Será que o trabalho vai ser o mesmo? O trabalho vai ser menor? O trabalho vai ser maior? Vamos ver. Então, vamos lá. O trabalho, né, menos PDV, certo? Menos PDV. Por que, pessoal, eu utilizo menos PDV? Por que que eu utilizo a pressão final? Por que eu utilizo a pressão final? Poderia utilizar a pressão inicial, por que que eu utilizo a pressão final? Por que que eu utilizo a pressão final de 7 e não a pressão inicial? Por quê, pessoal? Por que que eu utilizo a pressão final aqui? Pelo fato do seguinte, porque quando o sistema você puxa rapidamente, chega no momento que ele atinge o quê? O equilíbrio. No caso, a pressão externa tem que ser igual à pressão que está ali, não é? E a pressão que está ali fora, é a pressão que quando você puxa no final é de 7. Então, consequentemente, a pressão externa que está ali fora é de 7. Então, chega no ponto que o sistema o quê? Entra o quê? Em equilíbrio. Então, a pressão que você vai utilizar é a pressão que final, de 7 vezes 10 a quinta bar, certo? E a variação de volume? Uai, se ele parte volume final, né? Menos o que? Variação, menos volume inicial, porque é dV. O volume final é de 0,06 menos 0,03. Então, o trabalho aqui realizado abruptamente é de menos 21 joules. Aí eu faço a seguinte pergunta: por que que esse trabalho é menor? A tendência não seria que esse trabalho fosse igual? Por quê? Alguém me responda, por que que esse trabalho foi menor? Por que que ele não é igual? Por que que ele não é maior? Por que que ele foi menor? Hum? Hum? Por que isso, pessoal? Por que isso? Por que que perda de energia? Sim, perda de energia, né, Ana? Vamos ver lá. Olha lá, o que que fala o enunciado? No segundo caso, a redução pela metade da força inicial é seguida por uma expansão instantânea do gás contra uma força constante, né? Equivalente à pressão de 7 bar, que foi justamente o fato que eu falei que utiliza a pressão final. Eventualmente, uma transferência de calor, ele retorna o sistema ao mesmo estado de equilíbrio atingido pelo final, realmente, né? Ele tende a atingir o equilíbrio. Mas só que uma parte dessa energia, ela é o que, pessoal? Dissipada. Se uma parte dessa energia dissipada que poderia ser convertida em trabalho, então, consequentemente, o trabalho final pelo gás, com essa perda de energia, vai ser o quê? Menor se comparado ao gás expandir o quê? Devagar. Então, pelo fato que nem a Ana comentou aí, a perda de energia, essa energia que poderia ser convertida em trabalho e não é, essa energia vai fazer uma diferença. Então, por isso, consequentemente, o trabalho vai ser o quê? Menor, tá? Aí fala aqui, se a gente for fazer uma comparação dos 21 mil com os 29 que no trabalho realizado pelo gás expandido devagarmente, temos o quê? Uma eficiência o quê? De 72,1%. O restante, então, os 29,8% é o quê? O quê? De energia que foi dissipada, que poderia ser convertido o quê? Em trabalho. Então, pensem comigo, pessoal, num processo industrial onde você tem um gás ali expandindo, para você aumentar a eficiência de transferência ali de calor, para que aumente a quantidade de trabalho realizado, é
interessante de que esse gás que tem ali no sistema se expanda o quê? Devagar, tá? Pelo fato dele expandir muito rápido, a dissipação de energia que poderia ser convertida em trabalho, consequentemente, você diminui a eficiência térmica do seu processo. Então, uma dica em um processo industrial, onde você tem um gás que expanda ali, tome todos os cuidados para que esse gás o quê? Expanda o quê? Devagar, não abruptamente, né, pessoal? Porque a perda de energia, consequentemente, essa energia poderia ser convertida o quê? Em trabalho. Olha a diferença aqui, pessoal. Quase 29, quase 30% de perda de energia, né? Então, é uma quantia considerável de energia aí, pessoal, que é dissipada, né? Quase 30%, né? Mas em uma mudança instantânea, o processo não tem que ser adiabático? Deveria ser, né? Porque o que acontece no fato dele ser adiabático? A quantidade de energia tem que ser o quê? Constante. Então, consequentemente, o sistema de vedação para o que o processo seja fechado tem que ser muito bom. Se esse sistema de vedação, se esse isolamento não for muito bom, essa mudança instantânea vai liberar energia, e essa energia vai ter que ir para algum lugar, não é? Se for um sistema fechado ali, né, que não haja perda de energia, que contém aquela energia dentro do sistema, beleza, ótimo, perfeito. Mas se esse sistema de vedação não for perfeito, uma parte dessa energia vai dissipada, consequentemente vai para onde, pessoal? Vai para a vizinhança. Aí ele vai perder a quantidade de calor que poderia ser convertido em trabalho, certo? Tranquilo? Olha só, quase 30%, né? Beleza. Aí temos mais um outro exercício também, né? Do livro que eu peguei de vocês, tá? Que é também bem parecido, tá, pessoal, ao exercício de cima, tá? Aí, no caso, tem uma massa aqui que serve como fosse aquela força externa, né? Porque no exercício anterior é uma força externa que aplica, né? Só que ele não especificou qual força externa. Aqui, a força externa que ele aplica é uma massa, então ela que é responsável, tá? Então, aí depois vocês podem dar uma olhada nesse exercício, que ele é bem tranquilo também, que é bem semelhante ao exercício anterior, certo? Beleza? Então, vamos continuar aqui, tá? Ok. Outro tópico que está faltando, pessoal, processos a volume e a pressão constante, certo? Vamos lá. Na indústria, pessoal, existem vários tipos de processos, tá? Os mais comuns que a gente trabalha bastante são processos a volume constante e processos a pressão constante. Aí vocês podem perguntar para mim, professor, por que a gente não trabalha muito com processos com temperatura constante? A gente não trabalha com temperatura constante porque é difícil você manter a temperatura constante. Um simples grau, uma variação ali de temperatura já influencia o processo. Já no caso do volume, é mais fácil, porque imagina você trabalhando com um reator químico, tá ali fechado, lindo, bonitinho, o volume que tá ali, ele não vai mudar, porque o equipamento já está projetado para trabalhar com aquele volume. Então, independente se o sistema expandiu o sistema ou não, o volume ali é o mesmo. Então, você pode controlar esse processo nesse volume constante em função do quê? Do volume do equipamento. A mesma coisa da pressão, porque se for um sistema pressurizado, por exemplo, um vaso de pressão, ali o fluido está acontecendo a reação química ali, esse fluido está o quê? Pressurizado. Então, a pressão que está ali é a mesma, é constante, não tem como mudar. Diferente da temperatura, pessoal, né? Que a temperatura, qualquer variação ali já mexe com a temperatura, então é mais difícil de controlar. Então, para nós, engenheiros químicos, é mais fácil trabalhar com pressão e volume constante do que temperatura constante. Certo? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Ah lá. Para o número de mãos de um fluido homogêneo, né, pessoal, contido em um sistema fechado, notem que a gente está sempre trabalhando com o conceito de sistema fechado, né? O balanço de energia, o que é? Energia igual calor mais trabalho, que é o que? A própria primeira lei da termodinâmica, certo? A gente sabe, pessoal, que trabalho é igual que é menos PDV, pressão vezes variação o quê? De volume. Notem aqui que
o trabalho é negativo porque a gente está adotando que o sistema realiza trabalho, certo? Então, substituindo na equação, DU igual calor menos PDV. Ótimo, perfeito. É a primeira lei da termodinâmica. Primeiro caso, processo a volume constante. Processo a volume constante. Se o processo ocorrer a volume constante, pessoal, o seu trabalho ele vai ser nulo, não é? Por que ele é nulo? Se não tem variação de volume, dV é igual a zero. Então, não tem o que? Trabalho. Então, o que eu sei? Que a quantidade de calor é igual a quê? Variação aqui de energia interna. Então, Q igual a ΔU. Beleza? Uma informação importante. Processo a volume constante, Q é igual a ΔU. Segundo caso, processo a pressão constante. Utilizando a mesma fórmula, dQ, né, é igual a quê? DU. Esse termo que está aqui, eu passo para o primeiro membro. Então, fica U mais PDV, certo? Só que notem, pessoal, o que ele fez aqui? Ele colocou o conceito de dN, né, derivado do número de mols igual, né? Então, ficou essa relação aqui, U mais PV. Se vocês lembram em física, pessoal, U mais PV, o que é, pessoal? Qual variação, qual propriedade termodinâmica que a gente trabalha? Igual que a entalpia. Então, processos a pressão constante, o Q aqui é igual que a ΔH, certo? Então, interessante. Volume constante, Q igual a ΔU, pressão constante, Q é igual a ΔH, certo? Aí, Fábio. Então, aqui, ó, porque a gente já sabe que ΔH é igual a U mais PV, ali aqui é a equação aqui, certo? Beleza, pessoal? Então, vamos fazer esse exercício aqui, né? Para a gente entender bem como que funciona, certo? Então, é o seguinte. Eu quero que vocês calculem para mim a variação de energia interna e a variação de entalpia, certo? Para 1 quilo de água, certo? Para 1 quilo de água, certo? Quando essa água ela é vaporizada, então se ele sofre o processo de vaporização, é numa temperatura constante, no caso de 100 graus Celsius, como a gente já sabe, temperatura de ebulição da água, e uma pressão de 101,33 kPa. Nessas condições, os volumes específicos da água líquida e da água de vapor são esses valores aqui. Volume específico, pessoal, o que é volume específico? É massa, não, volume específico o que é? É volume por massa, não é? Então, metros cúbicos por quilo, tá? Na fase líquida, esse na fase de vapor, essa aqui. Para essa mudança, pessoal, uma quantidade de calor de 2.256,9, ela é adicionada à água. Ou seja, para que haja vaporização, nós temos que o quê? Fornecer calor para o nosso sistema. Se ele fornece calor, ou seja, o calor entra no sistema, então o calor é o quê? Positivo. Então, Q é igual a mais. Beleza? De antemão, pessoal, o que a gente já sabe aqui? Que o processo ele acontece a pressão constante. Qual que é a informação termodinâmica importante que a gente já sabe que o processo a pressão constante? Que o Q é igual ao que? Ao ΔH. Então, já de cara, pessoal, se a gente já tem o valor da quantidade de calor, consequentemente, a gente já tem o valor o quê? Do ΔH. Então, Q é igual a ΔH, que é igual a 2.256,9. E isso porque o processo acontece o quê? A pressão constante. Até aí, pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Beleza? Sim? Tranquilo, né? Então vamos lá. Se tiverem dúvidas, podem estar perguntando. Então, a gente já sabe o ΔH. O que falta para a gente calcular, pessoal? O ΔU. A gente sabe o quê? Que ΔH é igual ao quê? A U mais PV, certo? Como eu quero o ΔU, eu isolo o ΔU. Então, fica ΔH
Esse termo está somando, passa para o segundo membro o quê? Diminuindo. Então, ΔH menos PDV, certo? Ora, para me achar o ΔU, eu tenho que ter esses termos. Eu já tenho, né, galera, o ΔH, certo? Eu tenho a pressão? Tenho a pressão, certo? O que está faltando eu calcular aqui, pessoal? O volume, não é? Fica faltando o quê? Calcular o quê? O volume. Mas e aí? Onde que eu tiro o volume, galera? Qual dado que me dá para me justificar o volume? Ah lá, o volume específico da água líquida e o volume específico do vapor de água, que é o volume por quilo, ou seja, metros cúbicos por quilo. Mas quantos quilos de água que eu já estou trabalhando? Por 1 quilo. Então, esse volume específico é o próprio volume da água e do vapor, não é? Então, lá, PDV, a pressão, eu sei quanto que é a pressão, 101,33 kPa, certo? ΔV, volume final menos volume inicial. Se é a vaporização, o que é a vaporização? É parte do líquido, então vai para o vapor. Final menos inicial, então é o volume do vapor menos o volume do líquido. Qual que é o volume do vapor, pessoal? 1,673. Menos o volume inicial, que é o volume de líquido, que é de 0,001, né? Que ficou faltando metros cúbicos. Pascal vezes metro cúbico, né? Aqui no caso está em quilopascal, então vai dar o resultado final o quê? Em quilojoule. Substituindo na fórmula, ΔU igual ao ΔH, que a gente já tinha, de 2.256,9, menos o PV, que é esse produto que a gente calculou aqui, que é de 169,4, resultando num ΔU de 2.087,5 quilojoules. Então, fazendo isso daqui, pessoal, a gente determina o nosso ΔH e o nosso ΔU que a gente queria. Tranquilo, pessoal? Ficou alguma dúvida desse exercício? Interessante que vocês têm que saber que processo a volume constante, Q é igual a ΔU. A pressão constante, Q é igual ao ΔH. Certo? No problem, Pedro. Tranquilo, né? Galera, beleza? Tranquilo? Certo, né? Tranquilo, né? Esses exercícios são bem sossegados, bem tranquilo. É só esses detalhezinhos aí que às vezes pega, mas aí se você, né, já saber desses dados aí, saber desse detalhe, né, que Q é igual a ΔU, a volume constante Q é igual a ΔH, a pressão, você já mata o exercício, certo? Outro tema que ficou faltando aqui do nosso calendário de atividades, a capacidade calorífica, certo? Mas afinal, quando você já vira em física, o que é capacidade calorífica? Qual que é a fórmula matemática que justifica capacidade calorífica? Então, capacidade calorífica, pessoal, nada mais é, se nós fôssemos escrever uma fórmula matemática aqui, seria a capacidade calorífica C é igual a quê? Quantidade de calor em função o quê? De ΔT, né? C é igual a Q, quantidade de calor, dividido por ΔT. Então, vamos explicar essa capacidade calorífica a volume constante e a pressão constante, como a gente já viu, certo? Processo a volume constante tem esse nome de isocórico e volumétrico, né? Certo? Então, capacidade calorífica é igual ao Q sobre ΔT. O que a gente já sabe, pessoal? Que a volume constante, o calor, é igual ao que? A ΔU. Então, substitui capacidade calorífica igual ao ΔU sobre ΔT. Isso daqui a volume constante, não é? Se a capacidade é volume constante, eu tenho o meu o quê? CV. Então, CV é igual ao quê? A ΔU sobre ΔT. Ah lá, então DU aqui é igual a CV dt. Ótimo. Como nós temos variação de temperatura, né, pessoal? De T1 a T2, ou seja, ΔT1 a T2. Certo? Beleza.
du igual a CV dt. E agora, pessoal, a pressão constante. Qual que é a particularidade que a gente sabe, pessoal? Processo a volume constante. Que a quantidade de calor é igual ao que? Ao delta H. Então, se capacidade é quantidade de calor por delta T, o que substitui o quê? Por delta H. Então, fica delta H sobre delta T, tudo isso aqui, a pressão constante. Como é a capacidade da pressão constante? Temos o que? O nosso CP. Então, DH aqui, pessoal, é igual ao que? A CP dt. Integrando, como tem variação de temperatura, de T1 a T2. Certo? Tranquilo, né, pessoal? Beleza, né? Tranquilo, né? Ótimo, maravilhoso. E aqui tem um exercício, pessoal, que eu sempre passo em sala de aula, né? Para os alunos resolverem, né? Que é um exercício bastante interessante, né, pessoal? E, né, que sempre aplica. Então, vamos entender esse exercício. Olha lá, galera. Eu tenho o ar, ele tem uma condição inicial de pressão de 1 bar e um volume, desculpe, uma temperatura de 298,15 Kelvin, certo? No caso, própria temperatura ambiente. E ele sofre uma compressão. Então, consequentemente, a sua pressão ela vai aumentar até 5 bar, só que ele mantém a temperatura constante. Ou seja, a condição inicial e a condição final é o quê? De mesma temperatura. Só que notem, pessoal, que nesse caminho desse estado inicial ao estado final, a temperatura vai sofrer o quê? Uma variação. Por que ela vai sofrer uma variação, pessoal? Porque nós vamos aplicar dois processos mecanicamente reversíveis. Primeiro caso, a gente vai resfriar esse ar mantendo a pressão constante e depois a gente vai aquecê-lo, só que o quê? No volume constante, certo? Segundo caso, em vez de resfriar, a gente vai aquecer primeiro a volume constante e depois a gente vai resfriá-lo na pressão constante. Aí ele quer saber a seguinte pergunta, pessoal. Calcular a quantidade de calor, o trabalho, o ΔU e o ΔH para cada uma dessas trajetórias, certo? E fala que a capacidade calorífica do ar a volume constante, o CV é esse aqui, de 20,78, e o CP é esse aqui, de 29,10 joules por mol vezes Kelvin. Isso aqui, pessoal, independe da temperatura, certo? Admita também, pessoal, que essa relação PV sobre T é uma constante, não é? Por que eu falo isso que PV sobre T é uma constante? Qual que é a fórmula? PV é igual a NRT. O T está multiplicando, ele passa o que dividir. Então, PV sobre T é igual a NR. Como é um mesmo gás, então o número de mol é igual a 1. E o R é uma constante. Então, uma constante multiplicada por uma constante. Então, essa relação aqui é o quê? Uma constante. E uma coisa interessante, pessoal, ele independe das mudanças pelas quais ele passa. Independe. Se ele aquece, se ele resfria, se a pressão constante ou volume constante, não interessa. Interessa o seguinte, que PV sobre T, ele é o quê? Constante. Fala também que nessa condição inicial de 298,15 e 1 bar, ou seja, sua condição inicial, o volume molar do gás, né, é esse daqui. É esse daí, né? De 0,02479 metros cúbicos por mol. Certo? Vamos lá. Vamos fazer a letra A, né? Depois a gente faz a letra B. Letra A, primeiro caso. Então, ele parte, né, de uma condição inicial e tem uma condição final. Então, como que a gente vai fazer aqui? Vamos ver se eu consigo abrir um arquivo Word aqui rapidinho, né? Será que eu consigo abrir aqui um Word para a gente... Deixa eu ver aqui. Cadê o Word aqui? Deixa eu achar aqui.
Tá, cadê o Word? Oh, computador maravilhoso. Ah, tá aqui, Excel, cadê o Word? Excel, cadê o Word aqui? Ô, senhor. Database, espera aí. Mas cadê esse Word aqui? Espera aí. Caramba, agora só um pouquinho. Ah, daqui abriu. Vamos achar um Word aqui. Tá, vamos abrir um arquivo Word aqui, certo? Vamos abrir o Word para a gente ver. Tá, ok. Ó, tá, vamos lá, pessoal. Ah lá, certo? Então, vamos lá. Ele tem um ponto de partida, certo? Então, a condição inicial aqui de um bar, certo? E ele tem uma 298,15 Kelvin, certo? Então, ele parte desse ponto aqui, certo? Qual que é a condição final que ele chega aqui, pessoal? Ele chega a 5 bar, certo? E a temperatura aqui é de 298,15 Kelvin. Ok? Beleza? Tranquilo? Primeiro caso, pessoal. Ah lá. O processo, ele vai sofrer duas etapas aqui, né? Vai sofrer duas etapas. Então, vamos só colocar aqui mais um pouquinho, né? A gente... Beleza. Então, primeiramente, ele vai sofrer um resfriamento a pressão constante. Então, vou colocar aqui uma etapa aqui, outra etapa aqui, tá? Então, só arrumar aqui. Então, aqui primeiro, ele vai sofrer um resfriamento, né? A P constante. Resfriamento a pressão constante. Se ele vai sofrer resfriamento a pressão constante nessa primeira parte aqui, pessoal, certo? À direita. Achei, valeu, obrigado, Pedro. Se ele vai sofrer deixa eu ver aqui, tá, abriu. Se ele vai sofrer um resfriamento a pressão constante, então, nessa primeira parte aqui, qual que vai ser a pressão, pessoal? Vai ser o quê? De um bar, certo? Nessa primeira parte aqui. E depois, então, que mais dados que a gente sabe aqui? Só sabe esse daqui, certo? E depois ele vai sofrer o quê? Um aquecimento. Vai sofrer um aquecimento a volume constante, certo? Beleza? Eu tenho mais algum dado aqui que eu poderia colocar no exercício? Tenho. Não tem? Qual que é o dado lá? Ah lá, pessoal. Que é 298,15. 298,15. E um bar, que é essa condição inicial, o volume molar é de 0,022479 por mol. Mas como estou trabalhando com 1 mol, então esse aqui seria o que, pessoal? O meu próprio quê? Volume do gás inicial, não é? Então, qual que é o volume do gás inicial? 0,02479, o quê? Metros cúbicos, certo? Beleza? Ótimo. Ah lá, então resfriamento. Estamos trabalhando só com a letra A, tá, pessoal? Resfriamento a pressão constante e depois aquecimento a volume constante. Certo? Ótimo, então temos esses dados aqui. Vamos determinar, por exemplo... Beleza, né? Tá. Por exemplo, então aqui no caso, a gente pode calcular esse volume aqui, não pode? Como que eu sei? Que PV sobre T, ele é uma constante, não é? Então, aqui, vamos ver aqui. P1, ou seja, a condição inicial, P1, V1 sobre T1, não é? P1, V1 sobre T1. Vou fazendo aqui rapidinho, né? Vamos dando o nosso jeito aqui. Ele é igual ao quê, pessoal? Deixa eu tirar aqui.
é igual aqui a P2, V2, né? P2, V2 sobre T2, não é? Beleza. E aí, eu tenho a pressão inicial? Tenho pressão inicial, 1. Eu tenho volume inicial? Tenho volume inicial, 1. Tem a temperatura inicial? Tem a temperatura inicial, 1. Então, todos esses dados aqui eu tenho, certo? Eu tenho a pressão final aqui, na minha condição final? Tenho, 5 bar. Eu tenho o volume inicial? Eu tenho o volume final? Não tenho. Mas eu tenho o quê, pessoal? A temperatura, porque a temperatura é a mesma, não é? Então, olha lá, eu posso fazer isso aqui. P1V1 é igual a P2V2, não é? Então, isolando aqui o volume final que eu quero ali, eu acho que o volume final, ele é o quê? 1/5, né? 1/5, porque a pressão ela aumentou 5 vezes, então, consequentemente, o volume é o quê? 1/5 do seu volume inicial, que fica esse volume aqui, de 0,004. 0,004. Então, eu tenho esse volume aqui, pessoal. Esse volume aqui é de 0,004958 metros cúbicos, certo? Beleza. Olha lá. Olha lá, olha só. Essa segunda... Aí, que mais de dados eu tenho aqui? Beleza, então eu achei aqui, certo? Outros, então vamos achar aqui no meio também. Se eu tenho condição inicial, tenho condição final, também vamos achar aqui também, certo? O que eu sei desse volume aqui? Que essa segunda parte aqui, ele acontece a volume constante. Então, aqui o volume nessa segunda parte é o mesmo da final. 0,004958, né? 58. Opa, não, peraí. 58, tá? 58. Eu sei aqui também. O que mais que eu sei aqui também, pessoal? O que mais que eu sei? Se, por exemplo, se ele vai resfriar, essa temperatura aqui, o que eu sei? Que ela é o quê? Menor, ela tem que ser o quê? Menor, né? Do que, cadê onde que eu acho menor aqui? Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Ela tem que ser o quê? Ela tem que ser menor do que essa de 298, não é? E depois ela vai aquecer, né? Para atingir essa temperatura aqui. Então, aqui, pessoal, vai ter o quê? Em temperaturas o quê? Intermediárias, certo? Do mesmo modo, pessoal, por exemplo, se ele vai resfriar, consequentemente, aqui também o volume vai mudar aqui também, não é? O volume vai ser o quê? O volume o quê? Ele vai o quê? Vai reduzir. Aí depois ele reduz, né? Aí ele atinge esse daqui, esse valor, e chega aqui, certo? Então, aqui, o que acontece, pessoal? Então, ele tem que calcular essa temperatura aqui intermediária, esse T1 aqui do exercício aqui, ó. Esse T1, essa temperatura intermediária. Como que ele calcula? Uai, se acontece essa segunda parte aqui, a pressão constante, se acontece a pressão constante, ou seja, T1, V1, seria V1 sobre T1 é igual a temperatura intermediária, né, vezes o volume. Como eu tenho a temperatura aqui, que é de 298, eu tenho o volume, não tenho volume, pessoal? Tenho volume, porque o volume aqui é o mesmo do volume final, 0,04958. E o volume inicial eu tenho, não tenho? Então, eu acho que essa temperatura intermediária aqui, nesse primeiro caso, é de 59,63. 59,63 Kelvin. Olha lá, reduziu, realmente reduziu, porque ele é o quê? Ele resfriou, certo? Ele resfriou.
Aí, por exemplo, nessa primeira parte ainda aqui, pessoal, como que eu calculo? Então, vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar. Achei aqui, certo? Aí fala aqui, primeiro caso, tem que determinar o quê? O Q, o delta U, o delta H, né? Todos aqueles dados que a gente tem que determinar, né? Cadê? O calor, o trabalho, delta U e delta H, certo? O que eu sei? Que a pressão constante, que a pressão constante, o Q, ele é igual ao quê? Ao delta H, certo? Que o Q é igual ao nosso delta H. Que o nosso Q aqui é igual a delta H. Mas o que é delta H, pessoal? CP dt, certo? O CP ele já deu do gás, não deu, pessoal? O CP deu do gás? Ele deu 29,10, certo? 29,10 vezes variação de temperatura. Ele vai variar de onde a onde, pessoal? Ele vai variar aqui, ó. Ele vai variar, essa primeira parte aqui do resfriamento, ele vai variar de 298 até 59,53. Então, final, 59,63 menos os 298,15. Então, eu tenho que o ΔH aqui, o que é de menos 6.941, certo? Aí, outro dado que ele quer o ΔU. Mas ΔU, o que eu sei o que é? É o ΔH menos o PV. O ΔH a gente acabou de calcular aqui, menos 6.941. Menos a pressão, porque a pressão ela é constante, mas qual constante que ela é, pessoal? De 1 bar. Transformando para Pascal, então 1 vezes 10 é o quê? A quinta Pascal, certo? Vezes variação de volume, vezes a variação de volume, não é? Mas aqui ele vai variar de onde a onde? Ele vai variar desse 0,04958. Como que eu sei isso? Porque na segunda parte é o que? Volume constante. Então, o volume que está aqui no começo aqui é o mesmo do final aqui. Então, ele vai variar até esse volume aqui. Então, fica 0,04958 menos esse volume inicial aqui no caso, que é de 0,02479, que vai dar um delta U de menos 4.958, certo? Então, nessa primeira parte aqui, pessoal, do resfriamento à pressão constante, eu já terminei o calor, já determinei o delta H, já determinei o delta U, não é? E o que está faltando, pessoal? O trabalho, não é? Ele está faltando o que? O trabalho. Mas o trabalho eu já sei. Não sei, pessoal, qual que é o trabalho? Qual que é o trabalho aqui? Menos PDV. Então, é esse aqui, ó. Esse daqui. Multiplicado aqui, ó. 1 vezes 10 a quinta, vezes esse daqui. Isso já vai dar o quê? O trabalho. Certo? Então, nessa primeira parte aqui, eu já calculei os 4 termos da equação. Certo? Beleza? Tranquilo? Segunda parte, pessoal, que é o que? Aquecimento a volume constante. Se é volume constante, pessoal, o que eu já sei daquele tema lá? Que Q é igual ao que? A delta U, não é? Que é igual a delta U, volume constante. Mas o que é o delta U, pessoal? É o delta U lá que a gente já viu. CV dt. O CV a gente já sabe qual que é o valor do CV, 20,78, vezes a variação de temperatura. Aqui no caso, pessoal, ele vai variar de onde a onde? Ele vai variar de 59,63 até 298, não é? Então, temperatura final menos a inicial. Então, aqui eu acho que eu já achei na segunda parte do aquecimento a volume constante, eu já achei o quê? O delta U e o Q, certo? E o trabalho aqui, pessoal? Quantos que é o trabalho aqui nessa segunda parte aqui? O trabalho é igual a zero. Por que o trabalho é igual a zero? Trabalho igual a quê? Menos PDV. Mas o volume aqui é constante, então o dV é igual a zero. Então, na segunda etapa aqui, o trabalho é igual a zero. Certo? O trabalho é igual a zero.
Beleza. Então, aí a gente já determinou no aquecimento a volume constante, determinamos o ΔU, determinamos o calor, determinamos o trabalho. Ficou faltando o que, pessoal? O ΔH. Uai, mas o ΔH o que é? ΔU mais o trabalho, não é? Você já tem o ΔU que você calculou e o trabalho que é zero. Então, consequentemente, o ΔH aqui, pessoal, quanto que vai dar o ΔH aqui, pessoal? Vai dar praticamente o que, pessoal? O mesmo valor, não é? Do anterior, não é? Olha lá. O ΔH, né? Vai ter que dar o mesmo valor do outro. Por que, que vai dar o mesmo valor do outro? Porque lá, você já tem o valor do ΔU e tem o trabalho, então o ΔU igual ao quê? Ao ΔH, certo? No final, como que a gente faz? Ele quer saber o quê? O processo como um todo, né? Primeiramente o resfriamento e depois o aquecimento, certo? Então, como que ele fez? Soma as duas etapas, certo? A primeira etapa, quantos que deu a quantidade de calor na primeira etapa? 6.000, pega aqui, deixa eu pegar aqui. Quantos que deu na primeira etapa? Na primeira etapa, que é esfriamento à pressão constante, deu menos 6.941. Quantos que deu na segunda etapa do aquecimento? Do aquecimento deu 4.958. Então, o Q total da letra A é de menos 1.983. Beleza. Agora vamos determinar o ΔU. Quanto que deu na primeira etapa, que é resfriamento à pressão constante? Menos 4.958. Quantos que deu na segunda etapa aqui? Mais 4.958. A somatória aqui é igual da primeira mais segunda etapa é igual a zero. Então eu tenho o Q e o ΔU. Falta o que calcular aqui, pessoal? Trabalho agora, né? Trabalho e ΔH. Na primeira etapa, quantos que deu o trabalho que a gente calculou? Quantos que deu o trabalho na primeira etapa que a gente calculou? O trabalho é esse aqui, 1 vezes 10 a quinta, multiplicado por esse valor aqui. Vai dar 1.983, menos 1.983, certo? Menos 1.983. Mais o trabalho da segunda etapa. Quanto que dá o trabalho da segunda etapa? Zero, porque o volume é o quê? A variação de volume é constante. Então esse daqui, 1.983 mais zero, então o trabalho total, né? Vai dar esse aqui, de 1983. E o ΔH? Quanto que deu o ΔH na primeira etapa? Menos 6.941. E o ΔH na segunda etapa, se eu pegar o ΔU mais o trabalho, também vai dar esse mesmo valor, de 6.951. Menos 6.951 mais 6.941, a somatória dá igual a zero. Então, se a gente for pegar no final, pessoal, a letra A dá uma quantidade de calor desse aqui, o ΔU zero, o ΔH igual a zero e o trabalho igual a 1983. Notem, pessoal, que o ΔU e o ΔH é igual a zero, porque na condição inicial e na condição final, nós temos o quê? A mesma temperatura, né? Ou seja, do início ao final a temperatura é a mesma, mas aqui, nesse intermeio aqui, há variação de temperatura. Como que eu sei que é a variação de temperatura? Porque ele vai sofrer um processo de resfriamento. Então, essa temperatura aqui intermediária vai ser menor do que 298. E depois ele vai aquecer de novo. E onde ele vai atingir de novo essa temperatura de 298. Certo? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Notem que, tipo assim, eu vou lá, busco detalhe aqui, volto sempre a essa daí. Entender o exercício, pessoal? Alguma dúvida? Alguma passagem que não ficou clara? Sim? Não? E aí? Tranquilo? Entenderam bem? Por mim, tudo bem? Beleza? Então, vamos fazer o seguinte, né, pessoal? Vamos fazer o seguinte, para a gente
eu sempre passo esse exercício em sala de aula, né? Eu sempre passo a letra A e os alunos fazem para mim a letra B, né? Mas como aqui já está tudo resolvido, né? Como já está tudo resolvido aqui, o que seria interessante, né? Que, tipo, eu passava os exercícios, vocês fariam para mim em sala de aula e mandaria, né? Mas como aqui já está tudo resolvido, né? Então vamos explicá-lo, aí eu passo um outro exercício depois e vocês fazem e me entregam, tá bom? Então vamos lá, letra B, né? Só tá faltando esse exercício aqui. O outro aqui, esse aqui também é bem semelhante ao que a gente já viu lá, tá? Aí encerra o capítulo de hoje, tá? Só tá faltando essa parte aqui, tá? É a capacidade calórica, tá? Letra B, pessoal. Vamos lá, letra B. Agora, o que acontece na letra B? Ele vai sofrer um aquecimento a volume constante e depois ele vai sofrer o quê? Um resfriamento. Então, vamos pegar a letra B aqui. Vamos pegar esse mesmo detalhe aqui. Então, primeiramente, aqui, pessoal, ele vai sofrer um aquecimento. Ele vai sofrer um aquecimento a volume constante. E depois ele vai sofrer o quê? Um resfriamento a pressão constante. Certo? Simplesmente eu estou pegando, né, o exercício lá e estou refazendo de novo, né? Então vamos ver aqui. Vamos lá, vamos pegar os dados de novo, né? Aqui no caso, pessoal, como a gente já tem esses dados aqui no começo, então a gente já vai utilizá-lo aqui, tá? Vamos lá. Nessa primeira etapa aqui, pessoal, aquecimento a volume constante. O que eu tenho de dado aqui intermediário? Eu já tenho o que? O volume, não é? Por quê? Porque o volume aqui ele é constante. Então, o volume aqui nesse intermédio aqui é de 0,02479 metros cúbicos, não é? Aqui, eu sei que o volume. E aqui, pessoal, o que eu sei aqui intermediário aqui? Que a pressão aqui ela é constante. Se é constante aqui no final, então também vai ser aqui, né? 5 bar. Ou, só um pouquinho. 5 bar. Então aqui a pressão é aqui a mesma ali, certo? 5 bar. Ou 5 bar, ok? Ótimo. O que mais eu sei, pessoal? Por exemplo, que vai ter o quê? Uma temperatura aqui intermediária, um Tzinho, um Tzinho, certo? Essa temperatura aqui, ela vai ser o quê? Maior ou menor do que essa temperatura aqui? Vai ser maior, não é? Vai ser maior. E ela vai ser maior porque ele vai sofrer o quê? Um processo o quê? De aquecimento. Depois, ele vai resfriar, né? Até atingir essa temperatura de 298 de novo, não é? Que vai manter ela constante aqui, né? Por que eu falo isso, pessoal? Porque depois que ele atingiu essa temperatura aqui, ele vai permanecer constante até o final, que vai atingir aqui. Então, aqui já tem. Então, eu tenho que determinar aqui, pessoal, essa temperatura aqui, intermediária aqui, né? Essa temperatura intermediária. E aqui eu também já sei o volume, não sei o volume? Ah, por exemplo, beleza. Então, eu tenho que determinar essa temperatura intermediária. Como que eu determino a temperatura intermediária, pessoal? Do mesmo modo que eu tinha feito aquela hora. Se essa etapa aqui, ela é a volume, deixa eu pegar aqui, volume. Se essa aqui é a volume constante, se é volume constante, aqui, se é volume constante, então P1, V1, P2, V2 é igual T1 sobre T2. Como é volume constante, pessoal, então V1 com V2 quarto, então fica P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, não é? O P1 eu tenho, não tenho, que é de 1 bar. Não, desculpa, o P1 eu tenho, que é de 1 bar. O P2 eu tenho, não tenho? Como que eu tenho? Porque aqui vai ser o quê? De 5 bar. Não é? Porque nessa segunda parte aqui, ela acontece toda a pressão constante. Então, até aqui, esse P2 tem que ser a mesma aqui. Então, tem que ser igual a 5 bar.
E o T1 eu tenho, não tenho? Que é de 298,15. Então, substituindo aqui, vai dar uma temperatura intermediária de 1490. Caramba, olha! De inicial de 298,15 já subiu para 1490. Olha a temperatura subiu abrupto, né? Beleza. Então vamos calcular primeiro, pessoal. Primeira etapa, aquecimento a volume constante. O que eu sei, pessoal? Que o processo acontece a volume constante. Que o Q é igual ao que? A ΔU. O que o ΔU é? CV dt, não é? O CV eu tenho, que ele deu no começo do exercício, que é de quantos? 20,78, certo? 20,78. Mas ele vai variar de onde a onde a temperatura, pessoal? Ele vai variar aqui nessa primeira parte, de 298 até essa temperatura que a gente calculou aqui de 1490. Então, temperatura final menos inicial, 1490 menos os 298,15, que dá esse 24.778. Então, aqui nessa primeira parte, pessoal, eu já tenho o Q e o ΔU. O que falta calcular, pessoal? Trabalho. Quanto que eu trabalho aqui, galera? Quanto que eu trabalho aqui? Zero. Como que eu sei que o trabalho é igual a zero? Trabalho é o quê? PDV. Mas como o volume é constante, então DV é igual a zero, então o trabalho nessa primeira parte aqui é igual a zero. E o ΔH? ΔH é igual a quê? O ΔU menos PDV. Como o trabalho é igual a zero, então o Q, o ΔH é igual ao quê? Ao próprio ΔU. Ótimo, beleza. Morreu. Então, eu já achei o Q, o ΔU, o trabalho e o ΔH nessa primeira parte aqui. Entenderam, pessoal? Entenderam? Tranquilo? Tranquilo, belezinha? Segunda parte, resfriamento a pressão constante. Do mesmo modo, o que eu sei que acontece com pressão constante? Q é igual a ΔH, certo? Mas o que ΔH é? CP ΔT. Quantos que é o CP, galera? O CP ele foi dado no comecinho do exercício aqui. Cadê? 29,10, certo? 29,10. E variação de temperatura. Ele vai variar de onde? Ele vai variar desse 1490 que a gente calculou, ele vai até os 298, não é? Porque aqui ele vai manter a temperatura aqui. Então, a temperatura final de 298,15 até o menos temperatura inicial que a gente calculou, 1490, que dá esse valor de 34.703. Então, aqui eu já tenho o Q e o ΔH. O que falta calcular para mim, pessoal? O ΔU e o trabalho, certo? ΔH é igual a U mais PV. Isolando o ΔU, então fica ΔH menos PV, certo? O ΔH eu já tenho, 34.703, menos a pressão vezes a variação do volume. Qual que é a pressão que a gente está trabalhando aqui, pessoal? Pressão constante, 5 bar. Vezes volume. Ele vai variar de onde a onde? Ele vai variar desse volume aqui até esse volume aqui que a gente calculou. Então, é esse menos esse. Então, eu acho aqui que o ΔH é esse daqui, menos 24.078. E o trabalho, pessoal? O trabalho é essa conta aqui, ó. A pressão vezes a variação do volume é o trabalho. Certo? Para encerrar, o que ele tem que determinar? Tem que determinar o que o ΔU, o trabalho e o ΔH de toda essa etapa. No começo, nessa primeira etapa aqui de aquecimento, quanto que deu o o quê? O quê? Quanto que deu? 24.788. E na segunda etapa, menos 34.073. Se esse termo fosse positivo, eu teria que somar esse mais esse, porque é o trabalho total, a quantidade de calor total. Então, o que resultante é de menos 9.915. Quantos que deu o ΔU na primeira etapa? 24.788. Quantos que deu na segunda etapa? Menos 24.788. O ΔU da primeira mais a da segunda, soma, vai dar igual a zero. O trabalho, quantos que deu trabalho na primeira etapa? Zero. Quantos que deu trabalho na segunda etapa? Que é esse valor aqui, ó. Esse valor aqui. Esse vezes esse. Dá menos 9.915. Como já tem um sinal de menos aqui, menos. Então, menos com menos vai dar mais. Então, o trabalho total é de 9.915.
E o ΔH, pessoal? Quanto que deu o ΔH na primeira etapa aqui? Menos 34.703. E o ΔH na segunda etapa? Quantos que dá? Peraí, deixa eu ver. Ah, tá. Na primeira etapa, o ΔH, né? É esse daqui. Cadê o ΔH na primeira etapa? Ah, o ΔH na primeira etapa, né? Cadê? Ah, o ΔH na primeira etapa é 24.788. Como que eu sei? Porque é volume constante. ΔU igual calor mais trabalho. Como não tem trabalho, então Q é igual a ΔU, né? Que é igual a ΔU. Mas ΔH que é igual a quê? ΔU PV. Como não tem o PV, então ΔH é igual a ΔU, que é o mesmo valor ΔU. 24,788 menos 24.788, então o ΔH final é igual a zero. Note que esse daqui é igual a zero, porque a temperatura aqui, porque a temperatura no começo do processo e no final do processo é o mesmo. Então, se a gente como fosse ainda está como fosse uma variação constante, mas a gente sabe que ele não é constante aqui, porque tem intermediário. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta desse exercício? Então, vocês notem que tem uma certa diferença ali, né? De eu aquecer primeiro e depois esfriar, e depois se esfriar e depois aquecer. Vocês notem que por exemplo, que o ΔU e o ΔH, ΔU e ΔH é o mesmo, vai dar zero nos dois. Mas a quantidade de calor e o trabalho é diferente. Então, primeiro, se eu for esfriar e aquecer, a quantidade de calor é essa aqui. E se eu mudar, lá, muda totalmente, lá, 9.000, que tinha dado na letra B, para 1983, tem uma diferença significativa da quantidade de calor que é o quê? Liberado. No caso, por exemplo, se eu primeiro resfriar e aquecer, quanto que eu realizo de trabalho? 1983. E se eu mudar, se eu aquecer e depois resfriar, o trabalho também muda, vai para 9.000 e pouco. Então, pessoal, a sequência dos processos influencia diretamente, tá? Então, nesse caso, por exemplo, se eu quiser uma grande quantidade de trabalho gerado, compensa mais primeiro eu aquecer e depois resfriar do que resfriar primeiro e depois aquecer, certo? E também, consequentemente, se ele realiza mais trabalho, consequentemente, a quantidade de calor liberado vai ser maior também na letra B. Tanto que o valor, o que deu o valor bem maior do que na letra A, certo? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Esse exercício é bastante interessante, né, porque trabalha muitos conceitos, né, da termodinâmica que a gente viu, né, processo a volume constante, processo a pressão constante, e realmente essa sequência de eventos influencia o meu processo, certo? Até aí, alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Sim? Ok? Certinho? Então, a gente encerra, esse aqui é o capítulo 3, né? Esse é o finalzinho do nosso capítulo 3. A gente encerrou. Aí amanhã a gente já começa a falar o capítulo 4. Ah, desculpa, desculpem, é o final do capítulo 2. A gente já começa a falar o capítulo 3, né? Oi. Alguma pergunta? Tudo certinho? Certo, né? Tudo certo? Beleza, então por hoje é só, a gente encerra o capítulo 2, amanhã a gente já começa o capítulo 3, né? Que seria, tipo, antes da nossa prova, tá? Beleza? Certo? Então, agradeço, pessoal, a presença de todos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer questionamento, pode estar perguntando, tá? Ah, professor, não entendi a passagem, não entendi isso, vocês podem estar perguntando que eu respondo, tá? Mas, no mais, é isso aí, tá? Uma pergunta aqui. Obrigado, professor. Obrigado vocês, tá, Steph? Obrigado, Raiz, vocês, galera. Até amanhã, tá? Tudo de bom, tá? Então, um abraço e a gente se vê amanhã, tá? Valeu, Muri, obrigado também, tá? Abraço. Valeu, Felipe, obrigado aí. É isso aí, tá, pessoal? Um abraço a todos.